Agora você tá ao vivo. Senta. Tá mexendo? Tá, então show. É isso mesmo. É, agora tá indo. Agora chama a Tati. Tá. Então, tranca aqui em casa. Boa. Hum, Hoje, mãe, peraí. tá só sua cabeça na live. Calma, é que eu tô. Deixa eu fazer um pé. Dois passinhos para lá. Né, Giovanni? Mãe, o Giovanni tá assistindo no fone, mãe. Olha isso. Tá indo? Agora você chama ela. Tá, agora vamos lá. Peraí, deixa eu. Onde é que eu chamo ela aqui agora? Isso aí. Aí. Vai. É, agora tá. Aê! Glória a Deus! Louvado seja Jesus amado! Sinal que vai ser outra live, em nome de Jesus! Tem que ter, tem que ter. Meu Deus do céu! Eu já tava aqui em pânico, Rodrigo de Deus, porque o negócio não vai. Mas tem que ir, a gente tem que fazer ir, né? Ô, Nós Edna. conseguimos. Edna, muito obrigada por você aceitar o convite e obrigada por ser tão persistente, não ter desistido de falar assim, Tati, esse negócio não dá certo, fui. Gente de Deus, eu tava aqui, eu falei, Jesus do céu! Mas graças a Deus já foi. Foi. Então, vamos, Edna, muito obrigada por você ter aceito o meu convite. Eu estava ansiosa por essa live também, porque a família da Edna é uma família que eu não conheço, uma história que eu não conheço, então vai ser tipo novidade para vocês e para mim também. Então, assim, muito obrigada, Edna, e vamos começar. Ó, sem nervosismo, sem agonia, eu vou te perguntando e você vai respondendo pra gente. Certo, certo. Então, assim, primeira coisa, Rodrigo, né, o nome do seu esposo? Isso. Rodrigo. Quantos anos de casada com o Rodrigo? Então, a gente tem 15 anos. De Temos 15 casado. anos de casado. Aham. E casado com qual idade? Eu casei com 22 para 23 anos. Ele casou com 18. Oh, eu falei que eu era uma pedófila. Não, a idade tá boa. Eu tô zoando, é que a gente fala isso mesmo, o pessoal fala brincando, mas assim, foi isso mesmo. E nossa, e foi uma coisa assim, a gente se conheceu na igreja. Na verdade, assim, né, a minha história, ela começa um pouquinho antes, lá atrás, né? Com 16. Edna, deixa eu te pedir uma coisa. Você consegue baixar sua câmera só um pouquinho? Só um pouquinho. Aí, tá bom. Sim, tá bom? Levanta só um pouquinho. É só pra gente ver o teu rosto que tava cortando um pouco. Assim? Aí. Tá bom? Isso, perfeito, perfeito. Tá. Então, assim, com 16 anos, eu tive minha primeira filha com 16 anos, né? Antes de eu ter conhecido o Rodrigo. Então, assim, eu era, né, aquela adolescente, assim, né, sem nada na cabeça, engravidei. E até então, né, ainda não conhecia Deus, né? Então, e aí passou o tempo, né? O pai da minha filha e eu, né? Ele não tinha maturidade, né, o suficiente para assumir. Então, assim, foi minha mãe quem me ajudou, meu pai. E aí ela foi crescendo. Quando ela tinha, aí eu comecei a conhecer uns amigos que me chamaram para ir no grupo de oração. E aí comecei, amei, comecei a participar. Ali foi o meu primeiro encontro pessoal com Deus. O primeiro, né, de muitos, né? Aquele começo ali que
Claro que eu ainda tive que crescer muito, ainda tive que, né, ainda se converter muito, ali foi só um iniciozinho, mas ali passou o tempo ali, mais ou menos com uns 18 anos, eu tava com uns 18, 19 anos, né, por aí, acho que com 17 anos mais ou menos, eu conheci o Rodrigo, Uhum. e, Sua e a filha minha tinha filha mais ou menos que idade? 3 anos, 3 aninhos. 3 aninhos. E assim, né, foi amor à primeira vista deles, né? Então, assim, ele não se apaixonou só pela mãe, ele se apaixonou pela filha também. E eu lembro que eu orava tanto, sabe? Eu orava e falava assim, Senhor, eu tava cansada já dessa vida de, de, de namoro, assim, sabe? Sem compromisso, essas coisas todas. E, assim, eu queria realmente alguém, assim, pra mim, alguém pra casar, alguém pra, né, constituir família, né? E ter minha filha como filha também. E aí eu conheci o Rodrigo. Antes, voltando, eu rezava muito e pedia para Deus, né? Eu falava, Senhor, me arruma um marido, uma pessoa que realmente ama minha filha, que a gente, né, constitua uma família. E assim, e eu tinha a imagem do Rodrigo na minha cabeça. Eu nunca tinha visto o Rodrigo. E eu tinha a imagem dele. Esses dias eu estava comentando com a minha filha, com a minha mãe. Falava assim, mãe, eu tinha a imagem dele. Eu nunca tinha visto na vida. Mas assim, depois dessa oração que eu fiz, eu tinha essa, tipo, não tinha noção de que era ele, sabe? Quando eu conheci. Mas tinha Aham. a visão dele, assim, bem... que eu não consigo explicar direito. Mas eu sabia que era ele. E aí a gente se conheceu. E começamos a namorar, né? Namoramos 3 anos, né? Noivamos 2 anos. Não, namoramos 2 anos e noivamos. Aí casamos com 3 anos. Assim que a gente casou, né? Eu, na lua de mel, eu já engravidei. E Do assim, segundo. no segundo. E era engraçado porque as pessoas achavam que eu tinha casado grávida. E não, eu não tinha casado grávida, porque a gente tinha feito um propósito, né, de castidade no nosso namoro. Embora eu já tenha tido uma filha, já tivesse uma filha e tudo, a gente teve essa proposta, né? E aí eu engravidei e todo mundo, nossa, ela casou grávida e não sei o quê. E eu, não, gente, eu não casei grávida. E assim, sempre foi um desejo dele também de ser pai. Né? Como sempre foi um desejo meu no meu coração. Eu não entendia direito isso. Mas assim, eu nunca fui uma pessoa que falasse assim, eu não quero mais, eu não quero ter filho, sabe? Tipo, eu vou esperar para ter filho. Eu sempre quis muito. E aí tá. Aí tive o Adria Que é o e segundo. A Natasha nasceu de parto cesáreo. não, ela Cesariano. tá de parto normal. Ah, Isso, ela foi de parto normal. Foi um parto aham. assim, foi um parto tranquilo, graças a Deus. Eu só lembro de estar com muito medo, porque eu era novinha, eu tinha 16 anos. E eu lembro de todo mundo no hospital, assim, nossa, como ela é novinha! Nossa Senhora, como você é novinha! Eu lembro do medo que eu tava com tanto medo, assim. E eu sei que passou, né? É lógico que eu era muito, muito criança, né? Eu tinha 16 anos, eu não tinha maturidade nenhuma ainda para ser mãe. Uhum. Mas, assim, minha mãe e o meu pai foi, assim, o ponto-chave, sabe, na educação da minha filha, Que né? te Para criar, ajudaram, né? trabalhei né, para sustentar e tudo. Mas, quando eu conheci o Rodrigo, que a gente casou e que ele pegou a minha filha como filha, realmente, assim, não tem diferença nenhuma dos meus filhos para ela. Nunca teve, né? Nunca teve. E assim, é um amor assim, realmente de pai para filha, de filha para pai. Então, do Adrian,
também foi, quer dizer, ele nasceu, eu lembro que eu passei muito tempo de trabalho de parto, muito tempo. Eu sofri demais do nascimento dele. Eu lembro que eu cheguei no hospital, era por volta de uma hora da tarde, mais ou menos. Ele foi nascer 4h30 da manhã. E assim, eu lembro que eles colocaram a ocitocina em mim, e eles colocaram tudo de uma vez. Eu lembro da médica falando assim, vocês são doidos! Não era assim, foi muito rápido. E eu lembro que eu senti uma dor, era uma dor em cima da outra, era uma dor em cima da outra, era terrível, terrível. E eu lembro que aí ele nasceu, e eu não. Depois, quando ele nasceu, ele foi pra incubadora, ficou na incubadora porque ele nasceu roxinho, demorou muito para nascer, e o útero contraindo ali, acho que deixou ele com esse probleminha respiratório. Uhum. E eu não conseguia levantar da cama, né? Eu lembro que minha mãe que teve que ir para o hospital e me tocar. Ela que teve que vestir a roupa em mim, porque eu não conseguia, não tinha força. Eu acredito que eu tenha perdido muito sangue, porque eu tinha ficado muito fraca. E assim, eles não me falaram nada, né? Mas enfim, era o que eu tinha, né? Então, passou e eu sempre no meu coração ali, né? Claro, e aí nascia, eu ainda não era, né? Falar assim que, eu vou ter não sei quantos filhos. Eu ainda não pensava assim, mas assim, no meu coração, eu nunca pensei em não ter, Uhum. né? Mas não tinha uma meta de falar, vou ter 10 filhos. Não tinha. Mas aí ia passando, e foi passando o tempo, né? E graças a Deus, eu ainda não entendia nada de mob, né? Na verdade, Uhum. a caminhada ainda era muito pouca. Eu escutava muito, falar muito pouco na igreja sobre os métodos, sabe? Assim, para mim, método para você não espaçar filho, para mim não existia. Para mim era o contraceptivo era o anticoncepcional ou o preservativo. Uhum. Assim, infelizmente, eu acho que falam muito pouco, né? Deixa eu tentar afastar um pouquinho para lá Tem aqui. algumas paróquias não falam nada, né, na verdade. São pouquíssimas que abordam o tema, né? Tem umas paróquias que nem tocam no assunto. Menina, e eu não entendi, eu não sabia. E aí, graças a Deus, eu nunca me dei com anticoncepcional. Eu sempre passei muito mal. Eu falo que isso foi providência de Deus na minha vida, já. Né? Eu nunca me dei. E, infelizmente, a gente usava preservativo, porque eu não sabia conhecer outro método. Uhum. E aí, foi passando o tempo, aí eu parei de usar, e porque eu falei assim, eu queria mais um nenenzinho, né? E aí engravidei da Lohane. Né? O Rodrigo já Terceiro. ficou meio assustado, porque A maioria é uma história que se repete. Os homens sempre ficam assustados. porque o Adria tinha 1 ano e 2 meses, se eu não me engano, 1 ano e 3 meses. E aí eu engravidei da Lohane. Mas aí foi só no começo, depois passou. Aí ele acostumou com a ideia. Aí o terceiro foi a terceira filha, né? E você sabe que o povo já começa. Já começa aquele falatório que a gente conhece. Uhum. E aí E ela nessa época que vocês já tinham a Natasha, o Adrien e a Lohane, vocês já Hum. eram nascidos na igreja, já estavam bem firmes, já. Talvez você não tinha ainda a completa noção de abertura à vida, mas você já tinha uma vivência de fé em família? Então, nós frequentávamos a igreja, frequentávamos até o grupo, né, as missas, mas assim, ainda não era aquela conversão certa, assim, que tipo, como eu falo, tipo, não era tipo como não era totalmente convertida, na verdade. A gente ia porque tinha que ir, porque era o costume, porque eu já tinha acostumado.
Né? Claro que eu já tinha mudado muita coisa, mas eu ainda tinha muita coisa para mudar, né? Ainda tinha muita marca daquela Edna velha, de lá Uhum. do passado, da minha adolescência, né? Nossa, quando eu casei trazendo muita coisa ruim para o meu casamento. Eu trouxe muita coisa de lá de trás. Eu precisava de muita cura, muita cura. E isso foi acontecendo aos poucos, né? Conforme foi passando o tempo, né? Mas, porque, assim, se eu for falar da minha conversão agora, é assunto para outra live, porque é muito grande, É assunto para outra live, então. é assunto para outra live. E aí a Lohane nasceu, e aí passou, aí o espaçamento foi maior, né? Uhum. A gente, assim, quando a gente casou, a gente já casou assim, apertados. A gente nunca foi uma família assim para ter assim abundância, assim, sempre muito apertado na nossa vida. Quando a gente casou, a gente já casou assim com a ajuda de um, com a ajuda de outro. A gente não tinha casa própria. A gente foi morar de aluguel, né? Com as coisinhas, um pouquinho de coisa que a gente tinha. E sempre foi muito apertado. Aí o Adrian nasceu, o Rodrigo ganhava muito pouquinho, muito pouco, muito apertado. Então era o salário dele para nossa filha, para os dois, né? E para a Lohane era muito, muito justinho. Tudo muito justo. Mas aí passou. Aí a gente morava de aluguel, eu saí do aluguel. Minha mãe pegou, fechou a casa dela, ela ficou com a parte de cima e a gente ficou com a parte de baixo. Foi o que deu uma folga pra gente, né? Ficou 2 cômodos grandes em casa. E o que a gente fez, né, com essa casa? Conforme os filhos iam nascendo, a gente foi milagre que a gente fez aquela casa. E assim, a gente repartiu sem brincadeira. A gente conseguiu repartir uns. Ficou 3 quartos, né? A gente conseguiu repartir 3 quartos, bem pequenininho, né? Bem pequenininho. 3 quartos, uma salinha pequenininha, uma cozinha. E os filhos foram nascendo, a gente foi fazendo isso, né? E aí nasceu, aí depois da Lohane, depois de quanto tempo, amor? Depois de quanto tempo veio a Brenda? O neném? 5 anos? Ela tá pedindo ajuda do universitário aqui. Aí veio a Brenda, depois de 5 anos. A Brenda não, eu engravidei. Aí tava super feliz, né? Eu falei assim, eu quero mais um filho. E aí engravidei. E aí, quando eu fiz mais ou menos umas 12 semanas, para 13 semanas, eu comecei a sentir umas dores, um pouco de sangramento, e fui para o hospital. Né, cheguei no hospital, eles pediram uma ultrassom, e aí quando chegou, que a gente foi fazer o ultrassom, meu esposo entrou comigo, e aí o neném estava sem batimento, falou assim, não estou escutando o batimento do bebê, o bebê está sem batimento. E assim, eu já estava assim, tão acostumada com a ideia, né, de mais um filho, tão acostumada. E eu lembro dessa dor, assim, que foi uma dor que, não sei, a gente não tem explicação, né? Só quem passa mesmo sabe, porque muitas pessoas podem pensar assim, nossa, mas já era o quarto, sentiu tanto assim, mas era uma dor que era um pedaço de mim que não estava ali. Eu lembro que eles me internaram para fazer curetagem. E eu lembro de eu deitada naquela maca e chorando, e com a mão na barriga e rezando assim para eles demorarem para vir me buscar, para eu ficar um pouquinho mais de tempo com meu filho ali, né? Eu lembro que eu colocava a mão na barriga e chorava, e chorava, e chorava, e falava assim, sabe? Eu não conseguia falar, mas eu tocava na minha barriga assim, e pensava, e falava assim, ai, meu Deus, só mais um pouquinho, deixa ele, só mais um pouquinho aqui,
sabe? E aí depois me levaram, né? E me deram anestesia e eu voltei. Mas assim, foi aquela dor horrível, né? Aquela dor horrorosa. E para as pessoas, né, que estava de fora, para eles era como se eu não tivesse sentido por ser o quarto filho. Aham, como se não fizesse diferença, né? Como se não tivesse isso, como se não fizesse diferença. Aí passou, né? E nessa época eu estava estudando, eu estava fazendo, que eu estudei enfermagem, né? Estudei 4 anos, porque também eu tinha ainda essa mentalidade assim, de que mulher de casa, mulher de família, assim, que isso não era profissão, né? Que eu precisava ter uma profissão, porque eu cresci com alguém dizendo para mim que precisava ser alguém na vida, e não sei o quê, que eu precisava ajudar o meu esposo, que eu precisava trabalhar, porque se eu não trabalhasse eu era preguiçosa, porque se eu não trabalhasse eu era uma pessoa que não tinha nada que fazer. Então, assim, eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer faculdade. E quando eu perdi, eu estava no último ano da faculdade. Tava no penúltimo ano, se eu não me engano. Aí, beleza, passou. E aí, uns 2 ou 3 meses depois, eu coloquei na cabeça que, né, falei assim, Senhor, eu quero engravidar de novo. E assim, é uma coisa assim, que eu não sei explicar, porque assim, era sempre foi uma vontade tão grande de engravidar. Sabe? Eu sei que não sou eu, porque eu sei que é Deus que dá os filhos. Mas assim, era uma vontade assim, eu falava assim, meu Deus do céu, eu tenho 4 filhos. Eu falei, eu tenho 3 filhos, eu quero engravidar de novo. E assim, eu ficava me achando doida, porque eu falava assim, mas, minha gente, todo mundo fala que isso é loucura, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Meu esposo rápido e super pouquinho. E como eu não queria ter outro filho? Mas era aquele desejo assim que eu não sei explicar. E, e aí engravidei de novo, graças a Deus. E com aquele medo horroroso, né? Porque assim, eu De perder, né? perder. E aí, quando eu fiz a ultrassom, ontem foi a moça que estava, não, da outra live. E aí eles falaram assim: olha, você está com descolamento de placenta. Aí pensa numa mulher que ficou doida de medo, era eu. E eu falei: meu Deus do céu, eu vou perder meu filho de novo. E eu pesquisava, e eu perguntava para um, e eu perguntava para outro. Aí tive que ficar de repouso, né? Tive que tomar progesterona, né, para tentar segurar. E aí, mas aí depois passou e melhorou, ficou bem e evoluiu bem, né? Uhum. O parto dela foi super tranquilo, foi foi ah, foi rápido, eu acredito Foi parto normal dela também? que foi parto normal. De todos foram normal, todos foi normal. E eu só lembro assim do médico dizer assim, gente, olha, só por misericórdia. Porque assim, eu sempre fui gordinha, né? E o médico olhou pra mim, tinha eu e uma outra moça lá, que ela também era cheinha no hospital, e a gente tava no pré-parto. E eu lembro dele olhar e falar assim, nossa, mas só tem gordinha aqui hoje? Desse jeito. Aí eu lembro que eu abaixei a cabeça assim, eu falei, meu Deus do céu, gente. E aí foi o que eu fiquei. Eu nunca esqueço do que esse me falou. Aí passou, ela nasceu. É porque, assim, de cada parte tem uma história dolorida, assim, sabe? Porque, infelizmente, eu nunca consegui pagar para ter um filho, né? Eu sempre quis ter um parto domiciliar, eu sempre quis, né, poder pagar para ter alguma. Ô, amor, tá fazendo esse barulho aqui do WhatsApp. Eu não sei mexer nisso aqui, não. Aí, cuidado, gente, senão o negócio desligar aí, Não pronto. vai desligar, não. Só um minutinho, gente. Então, aí, o que que acontece? Aí, o que que aconteceu? O que que eu tava falando mesmo? Já até
E você queria ter pagar por um parto, queria ter um parto domiciliar. Isso. E assim, porque assim, voltando lá na Lohane, quando ela nasceu, eu esqueci de falar. A Lohane é a terceira. Quando a Lohane nasceu, eu lembro de falar para eles assim, olha, a neném tá nascendo. E a moça pegar e falar para mim assim, segura, mãe. E aí mas eu não tô conseguindo segurar, mas não dá para segurar. Ela falou assim, não, não, segura. E me colocou na cadeira de roda e me levou, só que a menina tava nascendo, você não consegue segurar. A força vem naturalmente. E aí ela pegou e falou assim, e aí eu levantei e a neném começou, nasceu, e ela pegou a neném, ela tava de luva e pegou a neném. E falou assim pra mim assim, tá vendo, mãe, se eu tivesse sem luva? Aí eu toda nervosa, porque pra mim eu tava errado. Eu lembro que eu falava assim, nossa, desculpa, desculpa. Como se a errada tivesse sido eu. Né? E assim, super chateada, fiquei muito, muito ruim. Tipo, quando eu lembro, me faz mal, porque assim, meus filhos sempre foram muito queridos, sempre foram muito desejados. Todos, eu nunca tive uma gestação para falar assim, nossa, aconteceu sem querer ou eu não esperava, né? Graças a Deus. Então, assim, é muito triste escutar isso, né, de uma profissional. E aí ela fraturou a cravícula, Uhum. né? Fraturou a cravícula e ficou um período imobilizada para. Tati? Ah, Tô tinha dado aqui. uma. Foi eu que caí? Não, tinha dado uma travadinha aqui. Acho Uhum. que voltou. E eu lembro que o meu TCC, né? Se tiver alguém da faculdade aí vai lembrar. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre eclâmpsia. E a foto que eu usei foi a minha. Eu estava gestante com aquele barrigão. E a foto do meu trabalho de conclusão de curso foi a minha mesmo. Achei que foi tão lindo. É tão fofo, aquele barrigão lindo. E aí passou. E aí eu engravidei. Depois de um período de quanto tempo que veio o David, amor? Bom, período de quanto tempo que veio o David? Tá dormindo? Aí na verdade, eu engravidei do David. Quando Já eu engravidei. tinha, já tinha a Natasha, o Adrian, a Lohane, a Brenda e agora é o Isso, David. isso. Aí foi na época que eu tinha passado por uma fase muito difícil com meu esposo, uma fase no meu relacionamento com ele, por conta de algumas coisas que aconteceram, né? De falta de maturidade mesmo, ainda daquilo que eu te falei, lá aquela conversão que ainda estava acontecendo. Ele, ele veio, eu engravidei, e aí passou, e aí eu fui fazer um ultrassom. Marcaram uma ultrassom para mim. Eu fui fazer. Quando eu cheguei lá, eles falaram assim, mãe, a gente está vendo um negocinho aqui estranho nas suas trompas. Aí começaram a conversar. E aí falaram assim, olha, a gente vai ter que te internar, porque a gente está achando que você tá com uma gravidez, né, nas trompas. E aí eu lembro que foi um desespero e eu comecei a chorar, chorar. E eles me internaram. Eu falei assim, meu Deus, eu tinha certeza já que não ia pra frente, porque, né? E aí eles demorou, aí já tinham me deixaram já de sem comer lá, de jejum, para Uhum. fazer a cirurgia. E aí depois, não sei o que aconteceu, menina, acho que foi a mão de Deus, acho que não tenho certeza, que veio outro médico e falou assim, não, vamos esperar. E aí me seguraram lá uma semana e
E aí depois fizeram outra, e eu rezando, gente, chegava na hora do terço da misericórdia, eu lá com o terço rezando. Eu lá com o terço rezando, eu falei, meu Deus do céu, eu não quero perder meu filho, porque assim, ele foi o filho assim, da minha reconciliação, sabe? Com o meu esposo. E, e eu, meu Deus do céu, eu rezava, e o povo falava, e eu chorando, se acabando de chorar. E aí passou essa semana. Pensa numa semana angustiante. Ele. Aí depois falaram assim, mãe, vamos fazer outra ultrassom. Aí na hora que olhou, tava o neném lá, porque ainda não tinha aparecido, né? O saco começou a aparecer, o saco gestacional. E aí eu fiquei, falei, meu Deus, já pensou se eles me opera, né? Sem Sem necessidade. necessidade, ia tirar o meu filho, ia tirar, sei lá, né? O que aconteceu, ia perder meu filho de novo, né? E graças a Deus, para mim foi um milagre, sabe? E deu tudo certo. A gestação do Adrian foi super tranquila assim, quando as pessoas ficaram sabendo que eu estava grávida, novamente, né? Foi Já era o aquele quinto. isso, foi aquele reboliço, né? Como assim? Como que você tá grávida? Né? O Rodrigo trabalha sozinho e não sei o que você é irresponsável, que não sei o que não sei o que. Mas assim, eu nunca liguei pra isso, não. Eu nunca liguei assim. No começo eu ligava, sabe? Assim, até o quarto filho eu ficava incomodada quando as pessoas falavam. As pessoas falavam e eu realmente me incomodava. Mas depois não. Daí depois eu falava, sabe, as pessoas falavam e eu falava assim, dava uma risadinha. Eu nem discutia também, nunca fui de discutir, não, porque eu sou uma pessoa que eu já sou estourada, se eu começo a discutir, eu falar alguma coisa, eu ofendo e aí eu prefiro ficar quieta. Então, aí ele nasceu, e assim, depois que ele nasceu, eu aconteceu um negócio. Eu se engravidei do Anthony. Do Anthony não, de uma outra gestação. Engravidei, ele deu. E aí eu peguei e aconteceu assim, meu filho estava brincando, o Adrian, né, o segundo. Ele estava brincando com um coleguinha já tinha descoberto que eu estava grávida. E aí ele estava brincando com esse coleguinha lá fora, a bola caiu no vizinho. E aí ele subiu para pegar essa bola. E o muro, a parte de cima do muro veio em cima dele. Caiu em cima dele. E eu lembro que, meu Deus do céu, não sei como que eu não morri naquele dia de susto. Ele desmaiou, deu uma desmaiada, e aí acordou assim meio zonzo, aí a gente pegou ele e levou pro hospital. Chegou lá no hospital, ele com muita dor, chorando muito, e a mãe tá doendo muito, tá doendo muito, e eu desesperada. E aí cheguei lá, eles avaliaram ele e já falaram assim, mãe, olha, a gente vai procurar, tem um lugar na UTI pro Adri. E aí pronto, né? Falou assim, meu Deus, meu filho vai pra UTI, já falei assim, meu Deus, meu filho tá, o que tá acontecendo? E elas conversando entre elas, ele chorando de dor. E aí levaram ele pra UTI. E aí eu lá, porque não podia ficar, né? Lá era um hospital pequeno, não tinha lugar para os pais ficarem junto. Ele Mas tinha eu que falei, idade, Edna? ele tava com 10 para 11 anos, por aí. E aí eles não queriam que eu ficasse lá. E eu falei assim, eu não vou arredar o pé daqui. Porque lá dentro não podia ficar, porque podia atrapalhar. Falei, eu não vou arredar o pé daqui. E aí eu lembro que foi um reboliço nesse hospital, porque assim, eles queriam que eu fosse embora, eu e o meu esposo fosse embora. E eu falei assim, eu não vou sair daqui. Né? Eu não vou sair daqui. E nisso, né, os meus filhos ficaram tudo em casa com minha mãe, que ficou olhando o pessoal. E já foi todo mundo já começou a rezar pelo meu filho, assim, eu acho que
foi extraordinário, assim, a quantidade de pessoas que se mobilizou para rezar por ele. E aí passou, eles se ligaram na minha casa e falou assim, mãe, a gente vem aqui pro hospital, porque a gente vai ter que operar o Adrien. E aí eu já fui naquele estado, né, aquele estado de, só Deus sabe, né? Nervosismo. Isso, e aí chegamos lá, a médica falou pra mim assim, mãe, e ela falando assim comigo, com lágrimas nos olhos, você não tem noção. E falando assim, olha, mãe, ele machucou o fígado, provavelmente deve ter sangrado, né? Ele deve ter sangrado muito, deve ter perdido. A gente não sabe como que tá o fígado dele, porque da mesma forma que o fígado ele se recupera muito rápido, dependendo do jeito, ele pode perder esse fígado. A gente não sabe como que ele vai sair da cirurgia. E aí eu lembro que eu chorava muito, junto com meu esposo, e a gente começou a rezar. Ele entrou para aquela sala de cirurgia e a gente com o terço na mão rezando. E eu rezava, eu de um lado, o Rodrigo do outro com o terço na mão. E a gente rezando. O tempo todo não parou. Enquanto ele estava lá, a gente estava com o terço na mão rezando. Terminou a cirurgia, né? E aí a médica veio falar comigo. Mãe, eu não sei o que aconteceu. Aí já veio o primeiro milagre. Mãe, eu não sei o que aconteceu, porque assim, ele tinha muito sangue. Aí ela falou que ele tinha muito sangue solto, né? Dentro dele. Isso. Muito sangue, muita bile, muita. Ele falou assim, mãe, eu não sei como que aconteceu isso, porque assim, a quantidade de sangue que tem era para ele ter muito de hemorragia, porque. E quando a gente abriu para olhar, achou que estava muito grande, era só um pedacinho. Ela falou que tinha um pedacinho, um rasguinho na frente e um rasguinho atrás que eles costuraram. E ela falou assim, eu não sei como que pode ter acontecido isso, porque essa a quantidade de coisa que tinha. E ali eu falei assim, ali já foi a mão de Deus. E vi ali a mão de Deus, e ali foi o primeiro milagre. Porém, ele passou um dia, 2 dias, se recuperou. Aí eles tiraram o tubo, né, que ele tava, e aí ele foi se recuperando. E aí quando a gente achou que ele tava bem, que já tava bem, ele começou a cansar. Começou a ficar cansado. E aí eu vi o meu filho perdendo a respiração, não conseguindo respirar, e o que que tá acontecendo? E aí os médicos pediram para eu sair, e aí eles fizeram aquela... Ai, eu esqueci o nome que fala que... Aquele furinho, é um furinho lá no pulmão. Aí tinha tido um derrame pleural. Provavelmente na hora da pancada, ele machucou, né, também, e eles não viram, né, era só abdominal. E aí eles tiveram que entubar ele de novo, porque ele não estava conseguindo respirar sozinho. E aí começou, né, outra batalha, a gente achando que tinha melhorado, e rezando, e as pessoas se juntaram para rezar nas casas, e as pessoas se juntaram para rezar na igreja, e as pessoas se juntando para rezar pelo meu filho, e, né, toda aquele carinho, sabe? E aí eu falei assim, aí eles tentaram tirar o tubo, quando eles viram que só que ele estava com o pulmão muito manchado, ele estava com uma pneumonia muito forte. E aí ele estava com o pulmão todo manchado. E aí eu fui falar assim, mãe, olha, eu não sei como que o Adrien vai evoluir, porque se ele vai evoluir bem, se ele vai evoluir mal, porque ele está muito ruim. Eles mostraram os raios-x dele e sempre foram muito francos, sabe? Uhum. E aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, e ele não melhorava. E aí eles tiraram o tubo e falaram assim, mãe, a gente não tá conseguindo, se eu tiver que colocar o tubo, e ele tirou o tubo e ele não conseguiu respirar direito, e eles tiveram que retubar. E aí depois tentaram tirar de novo, só que ele tava muito machucado.
né? Eles falaram que ele já estava muito machucado do tubo. E aí eles colocaram aquela máscara nele. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, vendo meu filho piorando. E eu vendo meu filho piorando cada dia mais pior. E aí eu falei pra Deus assim, eu lembro que eu falei pro meu esposo assim, amor, Deus vai tirar, Deus vai levar nosso filho. Deus vai levar o nosso filho. E aí eu lembro que o Rodrigo ficava chorando, não, amor, para com isso, para Deus vai levar o nosso filho. E, e ele chorando de um lado, eu chorando, eu falei assim, mas Deus, aí eu lembro que eu fiz uma oração e eu falei assim para Deus assim, Senhor, ele é seu, meu filho não é meu, ele é seu, se o Senhor quiser levar, né, pode levar, porque ele estava quase morrendo mesmo, só os médicos estavam assim, né, desiludidos assim com o caso dele. E aí eu falei, meu filho não recebeu a Eucaristia, meu filho não recebeu a primeira comunhão. E aí eu liguei para a tia Kátia e eu falei assim, ai, por favor, vê se você consegue alguém trazer a Eucaristia para o meu filho, porque eu acho que Deus vai levar ele, eu não quero que ele vá sem receber Jesus. E aí, automaticamente ela foi lá, falou com o padre permitiu, e eles trouxeram Jesus para o meu filho. Foi o marido da tia, lembro que foi até o Nino, que é o marido da tia Cássia, e o marido da Giane. E eles foram levar a Eucaristia para o meu filho. E, e aí, na hora que ele chegou, na porta, eu lembro daquela emoção de, tipo, Jesus veio visitar o meu filho. E eu lembro que ele estava de fraldinha, sem camisa. Eu lembro que o Nino entrava e ele chorava quando ele viu meu filho ali. E ele chorando, chorando, chorando. O, o, ele e o rapaz estavam com ele. E aí eles deram Jesus pro meu filho. Meu filho recebeu Jesus. Ele estava, né, quietinho, parado. E aí eles levantaram um pouquinho e colocaram, né, ele não podia ter alimento. Colocaram um pouquinho. E eu lembro que os enfermeiros ficaram tudo olhando, o pessoal que estava lá na UTI ficou tudo olhando, mas eles não falaram nada, graças a Deus. E aí passou, menina, foi uma coisa assim, ele, quando chegou a noite, ele já começou a evoluir, e aí foi um milagre eucarístico, né? E eu tenho certeza que foi Deus, porque assim, no mesmo dia ele estava ruim, ruim, ruim. Ele começou a evoluir, ele começou a respirar melhor, o intestino dele voltou a funcionar, porque não estava funcionando. E aí, automaticamente, ele foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Coisa assim de uns 3 dias, 4 dias mais ou menos, ele saiu da UTI. E aí, né, eu falei, meu Deus do céu, todo mundo. Glória a Deus! E eu mostrava quando o ultrassom dele, né? Os médicos veio falar com a tia Kátia, que era um médico que era conhecido dele, falou assim, olha, Kátia, eu não sei como o Adria saiu dessa, que não tem explicação de como que o Adria melhorou desse jeito, né? E eu lembro que no hospital a gente era conhecido como casal que reza. E eu falou assim, aquele casal que reza, aquele casal que reza. E aí ele melhorou, graças a Deus, fomos para casa. Só que assim, lá eu comecei a ter um sangramento. Comecei a ter um sangramento e aí eu perdi o bebê. E eu acredito que tenha sido por conta de todo esse O estresse. Uhum. estresse, né? E eu lembro que também chorei muito porque era uma gestação que eu queria muito, como todas que eu quis. E aí eu lembro que eu fiz não sei quantos testes, depois eu fiz teste de novo para ver se eu estava enganada, se de repente tinha ficado. E não, mas aí já tinha perdido mesmo. E aí, depois de um tempo, aí na minha situação financeira,
De todos os meus filhos, a gente ganhou tudo. Tudo, né? Tudo, porque a gente não tinha muita coisa, como eu já falei. E dessa gestação, aí eu engravidei de novo do Anthony, aí eu engravidei do meu filho de novo. Depois de uns 4 meses, engravidei dele, do Anthony. Já é o sexto, né? Isso, o sexto. E aí a gente tava. O meu esposo perdeu o emprego, estava desempregado, eu não trabalhava fora. E aí a gente realmente passou assim, das pessoas chegarem e ajudar a gente. De ajudar a gente, assim, trazer alguma coisa, trazer um mantimento. Mas você sabe o que que eu vi? O que eu aprendi nessa época é que, assim, que Deus faz com que a gente passe por alguma coisa para que a gente aprenda algo. E como eu aprendi nessa época, que a gente estava nesse aperto, foi o pior aperto que a gente teve. Eu aprendi muito. Eu aprendi que dar valor às coisas, a pequenas coisas, a entender que, assim, viver da providência. E a gente vê as coisas chegando, e a gente vê as providências chegando, e a gente vê a comida chegando, a gente vê roupa chegando, né? E não era só... Eu lembro que a gente passou um período de o quê? Uns 4 meses, mais ou menos, sabe? Das pessoas fazendo compra pra gente. Só que, assim, eu não tinha aquele sentimento de, ai, que vergonha, porque as pessoas estão me ajudando. A gente, né? Nós nunca tivemos isso, não. Porque a gente sempre teve, né, na cabeça de que a gente estava passando por aquilo porque Deus estava querendo nos ensinar alguma coisa. E a gente nunca foi ficar chorando pelos cantos, graças a Deus, sempre com um sorriso no rosto, sempre feliz. As crianças, né, com certeza aprenderam muito, aprenderam a partilhar, aprenderam a dividir, né? A gente aprendeu a viver com menos e a gente conseguiu ver que a gente não precisa ter milhões para poder viver. Nesse aperto a gente viu que você não precisa ter milhões, muito dinheiro para poder, né, dar conta. E Deus sempre foi providente, sempre prometeu e sempre cumpriu. E aí, as pessoas falando, né, tá vendo? Você tem todos esses filhos para agora passar necessidade e tudo, mas assim, eu tinha certeza do que Deus estava fazendo na nossa vida. Eu tinha certeza, eu falava pro Rodrigo assim, o Rodrigo chorava e falava assim, amor, mas e agora? Eu falei assim, amor, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque Deus sabe o que está fazendo. Ele deu os filhos. Ele deu e ele não vai deixar faltar nada. Ele não vai, e nunca faltou, Tati. Graças a Deus. Nunca faltou. E assim, a gente aprendeu a humildade, sabe? A gente aprendeu a ser humilde, porque quando a gente precisa, não tem essa de vergonha, a gente precisa e acabou. Né? A gente aprendeu muito isso. E ser humilde, reconhecer que está precisando. Mas ser nunca grato, foi... né, Edna? Ser grato, né? Ser grato. Quando a providência vem através do outro, a gente saber que é Deus que está tocando no coração do outro para ajudar. Isso, né? Exatamente. E ainda comentei com uma amiga, eu falei assim para ela assim, com certeza Deus também está agindo na vida de outros através da gente. Está agindo e tocando a partilha. E nunca faltou. E a gente sempre, Deus colocou sempre muitos amigos, né, na nossa vida para nos ajudar. E aí passou, aí o Rodrigo conseguiu um emprego. E aí tudo melhorou, graças a Deus. Aquela fase difícil, apertada de toda a vida, mas essa foi a pior. Uhum. E aí ele conseguiu um emprego, e um emprego assim que conseguisse assim sustentar a gente bem, ficar bem, assim. Não temos muito não, ainda não, mas assim, a vista do que a gente era antes,
né? Já as coisas melhoraram bastante. E ali aí eu comecei também a ver assim, a gente vai falar assim, olha, agora tá na hora de vocês respirarem um pouco, né? Tá na hora de respirar um pouco. E aí muitas pessoas, assim, o meu esposo tem um patrão muito bom, conseguiu um patrão muito bom e que tem nos ajudado, sempre nos ajudou muito, muito. Acho que não é um patrão, é um amigo, né? É um Aham. amigo. E tudo foi providência de Deus, Deus que providenciou tudo. Não temos carro, né? Não, quando a gente sai para a rua é muito engraçado, porque sai um atrás do outro, assim, um na frente do outro. Tem uma vizinha que passa aqui que ela me parou e falou assim: Nossa, tudo seu! Porque quando sai da rua parece uma procissão, né? E, e aí fala assim: São todos seus. Eu falo: São todos seus. E nem tá tudo aqui. Ainda tem uns que tá fora ainda. Ela: Nossa, gente, que legal, que não sei o que. E aí quando a gente sai da rua, a gente vê o olhar das pessoas. Todo mundo olha, né? Você deve saber bem como que é isso. Sei bem, sei bem. Uns olham admirados, que você vê os olhos brilhando, tem outros que faz cara de nojo, como se a gente E for, né? São várias reações, mas assim, chama a atenção geral. isso, como se a gente fosse louca. Uns ri, uns cochicha, né? E aí eu olho pra cara deles assim, e aí, sabe, eles já sabem como que é. Mas eu amo andar com eles na rua. Porque assim eu mostro para que a gente mostra para essas pessoas que a gente pode ter filho porque a gente quer, não é porque você não tem cuidado, porque você é irresponsável. E eu saio com um sorriso no rosto, segurando na mão, com orgulho, sabe? Com orgulho, com uma gratidão assim tão grande por Deus ter me dado a graça de ser mãe. E aí veio engravidei do Giovanni, do Que é nosso o mais pequeno, novo. que é o mais novo, Ele tá com quanto tempo, Edna? está com 3 meses. 3 meses? 3 meses. E, e aí as pessoas nem falam mais nada. Nem, nem palpita mais, né? Nessa fase, não nem palpita mais para falar se você é louco, se você deixou de ser louca. Ninguém tem nem mais nem coragem. Eles perdem a coragem de palpitar no quinto. Isso, não falam mais nada. Não falam mais nada. E assim, nem parabéns quando eu engravidei dele, né? Porque assim, eu sempre tive. Eu sempre quis anunciar as minhas gravidez, porque assim, sempre foi especial. Todas sempre foi especial. E aí eu sempre tive essa alegria de anunciar. Olha, eu tô grávida e não sei o quê. E no grupo, nos grupos da família, nos grupos do neném, o povo não deu nem parabéns, amiga. Nem parabéns. E tu sabe que você não liga? Você não liga, nem tchum, nem nada. Mas assim, eu sempre tive esse orgulho assim, de mostrar as minhas gravidez, de mostrar que a gente é privilegiado, que Deus nos deu a graça de ser pais. E assim, como diz o padre Paulo Ricardo, né? Ele diz assim que numa das pregações que ele fez, se chegar no céu e perguntar para os nossos filhos o que ele preferia, se fosse passar alguma necessidade aqui ou a eternidade no céu. Com certeza ele escolheria, né? Então, assim, eu acho que tudo que a gente passa aqui, nessa vida, é muito pouco comparado ao que a gente vai passar com Deus, né? Uhum. Eu penso, quando eu penso em filhos, quando eu peço para Deus que eu tenha essa vontade de engravidar, eu penso nisso, porque cada filho é desejado por Deus, né? Assim, por eternidade, sempre Deus sempre desejou isso. E eu tenho muito medo de chegar e falar para Deus chegar em mim e falar assim, olha, era para você ter nascido, mas não sei quantos filhos seu. E você não quis, você
teve medo e assim, e era muito amado por mim e você não me deu. E eu não quero isso. Eu quero dar aos filhos porque para Deus, para eles conhecerem, para ser feliz no céu, na eternidade, não aqui. Isso é muito pouco. Esse Aham. mundo, né? Acho que você sabe bem como que é Sei, sei. essa questão. E eu tô aí, eu já falei para Deus, eu falei assim, Senhor, eu tô aqui, né? Se o Senhor quiser mandar, pode mandar. Eu não tô nem aí porque o povo fala, eu não tô nem aí porque que as pessoas estão falando, eu só quero fazer a vontade de Deus, né? E quem aguenta essas carinhas, essas, né, esses amores, assim, a gente sabe que dá trabalho, né, Tati? A gente sabe que dá Sim, trabalho, e sim. fica doente, né, cada fase é complicada, e você passa mal, e você, né, como eu, não consegue pagar um parto, você... Mas, assim, tudo compensa. Para mim, isso é muito pouco. É muito pouco. A gente vai vendo que cada realidade, Deus vai ajeitando as coisas do jeitinho dele, né? E assim, você me falando, a gente vê também o cuidado de Deus na sua família, até nos seus partos, vamos dizer assim, ruins, Deus esteve lá para poder também cuidar, porque para que você não sofresse tanto. Passou ali umas humilhações, umas coisas, mas que não sofresse tanto, né? Que tem mulheres que sofrem violências ainda mais absurdas, né? E você sempre teve seus partos no SUS, né? Sim, todos. Todos foram no SUS. Mas E, não foi todos que foi ruim, não, né? Não aham, posso analisar. Mas era o que eu tinha. E louvado seja Deus, porque eu tinha aquilo. Podia ser pior, né? aham. Podia ser E pior. Edna, mas como assim você não tem plano de saúde para todo mundo? Pois é. Eu lembro que eu tive um plano de saúde faz muito tempo, viu? Muito tempo. Não tem. A gente nunca teve, não. Essas coisas assim. Só uma vez que eu tive era só minha e faz muito tempo. Muito tempo. Eu não sei o que que é isso. Não sei o que que é ter um filho num hospital particular. Não sei, minha filha. E a sua mais velha está com qual idade hoje? Tá com 22. Vai A casar agora. Natasha. A Natasha. Natasha vai casar. Vai casar? Casar, daqui a pouco eu sou vó. Daqui a pouco casa em janeiro, né? Tá nos preparativos aí já pro casamento. Que legal. E o Adrian tá com qual idade agora? Ele já é um O Alex rapaz, já. é um rapaz, ele tá com 14 anos. Eu vi foto dele, ele é um rapaz. É Graças uma... a Deus. Se recuperou bem, nunca mais. Ele não teve nenhuma sequela, não, não teve, acredita? Ele fica um pouquinho assim, com o pulmão assim, com um pouco de secreção assim, mas melhora muito rápido. Graças a Deus, ele ficou ótimo, ótimo. Levei ele na igreja e para apresentar, porque na época estava tendo era um negócio que estava tendo na igreja, mergulho de Naamã. Era os mergulhos de Naamã que estava tendo. E aí no final eu dei o testemunho dele, né, que foi a mão de Nossa Senhora mesmo. Levei ele lá, né? As pessoas ficaram. Tenho certeza que converteu muita gente o testemunho do meu filho. E ele é Uhum. ótimo, ótimo, ótimo. Que Graças a ótimo, Deus. que ótimo. E assim, Edna, aquela pergunta inconveniente. Depois do Giovanni, você vai fechar a fábrica? Eu vou fechar o quê? A gente fecha, a gente opera, a gente. O que não funciona, o que está funcionando bem, a gente tem que deixar funcionar, sabe? Deixar acontecer. E Deus me livre. Deus me livre. Eu não tenho essa coragem de falar assim, eu não vou ter mais filho. Não tenho. Sim, você sabe que a minha pergunta é uma brincadeira, na verdade, né? Assim, Edna, eu acho que o nosso tempo já está aí finalizando, né? Uma hora de live passa rapidinho.
Mas assim, gostei muito, muito, muito de ouvir a história da sua família, de ver o quanto que você é guerreira. 7 filhos, sem carro, sem plano de saúde. Eles estudam em escola pública? Escola pública, todos. Estudando em escola pública. Então, assim, é um relato da vida de como eram os